Bom dia, meus irmãos, amigos e ouvintes da palavra do Senhor. Um domingo de salvação para nossas vidas, nossas famílias, para aqueles que estão de perto e para aqueles que estão de longe também. Porque Deus tanto guarda aqueles que estão de perto, como também os que estão de longe. Deus ele usa o profeta Jeremias no seu capítulo 23 e versículo 23 para dizer: sou eu apenas Deus de perto e também não de longe, diz o Senhor? Pois é, Deus ele está vendo tudo e ele está no controle de tudo, mesmo aparentemente as coisas, mas Deus está vendo tudo e está no controle. E nesta manhã eu vou deixar aqui uma palavra para a nossa edificação, que se encontra em João, capítulo 1, versículo 43, 44, 45 e 46, que diz assim, o versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Ao encontrar-se com Filipe, disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Glória a Deus. Queridos, que palavra maravilhosa. Já observou, irmãos, como Deus trabalha? Enquanto a incredulidade nos afasta de Deus, a fé em Cristo nos aproxima da sua salvação. Já observou? Que muitas das vezes não é o homem, humanamente falando, que tem a sua primeira iniciativa de buscar o Senhor? Não, é o próprio Deus que nos dá essa graça de nós buscarmos a Ele. Porque Jesus mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Por isso que o Salmo de número 103 e o verso 13 e 14, o salmista diz, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas fragilidades humanas. Ele sabe da nossa incapacidade de buscar a sua presença. Por isso que ele vem como um pai amoroso, como um pai cuidador, como um pai protetor e nos dar a força para buscar a sua presença. Eu sei que a natureza humana, irmão, ela está voltada para as coisas do pecado, as coisas do mundo, mas quando a natureza de Deus vem sobre nossas naturezas, muda todo o cenário. O não que a gente dava para Deus, por ter a presença em nossas vidas, nós começamos a dar o sim para o Senhor. Por isso que ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todo vós que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Deus tem algo, irmão, para nossas vidas, algo de bom, alívio, irmãos. Enquanto o mundo coloca um peso, irmão, sobre nós, Jesus coloca alívio. E eu quero te dizer, busca esse alívio, conheça esse alívio que Deus tem para te dar por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não queira viver, sabe, cheio de carga, cheio de conflito, cheio de, sabe, escravizado. Não, irmãos, não faça isso não. Jesus já nos fez esse convite. Aceita o convite de Jesus e busca Ele, porque Ele te espera, viu? Ele te espera. E aqui, queridos, Jesus, ele faz questão de ir a uma cidade buscar pessoas. Jesus é assim, irmãos. Ele busca as pessoas. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. É o plano de Deus, irmãos. Por meio de Cristo, é buscar todos aqueles que estão perdidos. Perdido nas drogas, perdido nos vícios, perdido na prostituição, perdido, irmão,
no pecado, porque o pecado ele cega, o pecado faz as pessoas se perderem. Lá em Isaías 59, Deus usa o profeta para dizer: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Tudo isso, irmão, causa uma impossibilidade da humanidade buscar o Senhor. Por isso que a palavra de Deus, ela é pregada, porque a palavra ela quebra a barreira, a palavra ela derruba empecilho, irmãos. A palavra de Deus, irmão, ela resgata a vida do ser humano para estar com Cristo Jesus. A natureza humana, irmão, ela tende a cada dia a mergulhar no mundo, no pecado, se afastando de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Jesus é a única pessoa que tem um grande amor sobre nossas vidas. E o amor de Jesus, irmão, não é interesseiro não, viu? É diferente do amor humano. O amor humano é interesseiro, é falho, mas o de Jesus, irmão, é diferente. O amor de Jesus, ele revela que é um amor de sacrifício. É um amor revelado por meio de obras, de prática. E que neste dia esse amor de Jesus Cristo alcance a sua vida. Você que ainda não foi tocado ou alcançado por esse amor, abra teu coração e deixa esse amor de Jesus Cristo reinar na tua vida. Jesus aqui, queridos, ele está buscando pessoas para seguir ele em direção à salvação. Jesus ele nos conduz até a presença de Deus. Jesus, ele nos revelou o seu caminho. Jesus nos revelou, irmão, a sua verdade. Já observou que Jesus não é omisso à sua verdade? Jesus faz questão de se revelar para a humanidade. Por isso que lá em João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna, ela quer chegar na tua vida. Essa vida eterna quer chegar na tua família. Essa vida eterna quer chegar àqueles que estão perto de você e os que estão distantes de você. E muitas das vezes por meio da sua vida. Jesus, irmão, ele nos resgata para a sua presença, é para nos fazer também pregadores da sua palavra. Vidas precisam ouvir falar de Jesus. E aqui, irmãos, o povo estava aguardando a vinda de Jesus em obediência à sua palavra. Já observou, queridos? Quem guarda a palavra de Deus, guarda a promessa do Senhor. Aqui, queridos, Filipe e os demais estavam cientes que os profetas, que a lei de Moisés apontava para uma pessoa salvadora, um libertador. E eles não ignoraram as profecias do Antigo Testamento. Se você observar lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, a Bíblia vai dizer que o Senhor iria dar um sinal, que uma virgem ia gerar um filho pelo Espírito Santo de Deus. E esse filho seria chamado Emanuel, que está traduzindo seria Deus conosco. Os profetas falavam. E aquele povo estava ali guardando essa profecia. Se o profeta falou inspirado por Deus, Deus vai cumprir com a sua promessa. Até porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí o povo continuou aguardando a promessa de Deus, observando as sagradas escrituras. Lá em João 5,39, Jesus disse: examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são por elas que testificam de mim.
Se você observar lá em Gênesis a seguir até Apocalipse, a Bíblia vai estar falando de Jesus também. Você vê que Adão peca e Deus falou que da semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, falando, apontando para o próprio Jesus. E aqui o povo está guardando a palavra de Deus. Mesmo o tempo passando, as circunstâncias vindo, perseguição vindo, sabe, tudo fora do lugar, mas no coração do povo estava a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, irmão, é esperança. Por isso que Provérbios, lá capítulo 16, versículo 20, ele diz que o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. E os que confiam no Senhor será bem-aventurado. Está guardando a palavra, queridos? Muitas das vezes, irmão, nós guardamos tantas palavras e são palavras que muitas das vezes só faz corroer nossas esperanças. Mas quando nós guardamos a palavra de Deus, irmão, já observou? Tudo é diferente. As nossas vidas passam por grandes mudanças. Às vezes as coisas estão tudo fora do lugar, mas por a palavra estar dentro de nós, ela nos dá esperança. Que nesta manhã, queridos, esta palavra esteja em teu coração, esteja na tua vida. Não desiste da palavra, não. Não deixe os problemas, as circunstâncias, o momento tirar de dentro de você a palavra de Deus, não, irmãos. Todos aqueles, irmãos, que guardam a palavra de Deus, guardam as promessas do Senhor. Porque a promessa de Deus, irmão, está fundada na sua palavra. E Deus, ele diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há de cair por terra, queridos. Permanece guardando a palavra, não abre mão não, vai vir provação, vai vir luta para tentar te provar, mas vença pelo poder da palavra. Faça como Jesus disse lá em João, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sempre venceu com a palavra. Os momentos difíceis, de perseguição, de tribulação, de incerteza, mas a palavra dava segurança. A palavra dava garantia que ele estava fazendo o certo. E aqui, os discípulos que começaram a seguir Jesus entenderam que a profecia estava se cumprindo, que o Messias que os profetas falavam já estavam já ali no meio do povo. Mas com simplicidade, muitos esperavam um Jesus com espada, sabe? Com escudo, com exército para poder destruir os inimigos do seu povo. Mas alguns se frustraram. Jesus veio com a sua humildade, com a sua simplicidade. Jesus veio, irmão, sabe, comendo no meio dos pecadores, sentando no meio dos pecadores, abraçando todo mundo. O povo que estava ali, irmão, escravizado pelo pecado, Jesus veio e começou a libertar, transformar, se revelar para o povo. Jesus, irmão, ele não vira as costas para os problemas do povo, não. Ele dá a mão. Jesus, ele abraça, ele acolhe. Ele também sente a nossa dor, queridos. Ele nos fortalece a superar os problemas da vida. Já observou isso? Que Jesus, ele consegue fazer o impossível em nossas vidas? É porque ele é amor, irmãos. Enquanto alguns não creem na pessoa de Jesus Cristo, muitos creem. Inclusive eu creio em Jesus. Eu sei que ele é o meu Salvador. E aqui os discípulos receberam Jesus Cristo, porque eles compreenderam pelas Sagradas Escrituras. Queridos, às vezes nós ouvimos tantas conversas acerca de Jesus, mas muitas das vezes sem fundamento bíblico. O que vai nos garantir a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas, irmão, é o fundamento da sua palavra. Não deixe se levar pelas palavras alheias, não, irmãos. Não deixe o povo te enganar, dizendo que Jesus, ele só é um milagreiro, que Jesus só é um ressuscitor de vida. Não, ele é muito mais, irmãos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
Jesus é a verdade que transforma, irmão. Jesus é a verdade, irmão, que transforma a humanidade. Não deixe pessoas te enganar, não, queridos. Não deixe pessoas dizerem que Jesus Cristo aceita uma vida presa no pecado. Não, de jeito nenhum. Jesus ama o pecador, aceita o pecador, mas não aceita as obras do pecado, não, irmão. Porque as obras do pecado, irmão, ela é terrível. Por isso que Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Guarda tua mente, irmão, diante de palavras que você ouve. Guarda teu coração diante de situações que vêm para tentar causar dúvida na sua vida. Observe que aqui, Filipe, ele era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Local perto, onde Filipe encontrou Natanael. E disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Mesmo Filipe, conhecendo Jesus, encontrando Jesus, Filipe não ficou com Jesus para si, não. Filipe compartilhou. Filipe foi buscar o seu amigo Natanael para mostrar Jesus Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. As suas amizades têm te levado à presença de Deus ou têm te distanciado dos caminhos do Senhor? Que tipo de amizades você está andando? Que tipo de conversa você está tendo com seus amigos? São conversas que se referem ao céu ou só coisa da terra? Fica essa reflexão. Aqui Filipe, ele encontra Natanael e traz a profecia, traz a palavra de Deus para confirmar a pessoa de Jesus. Jesus, irmão, ele veio com a sua humildade. Jesus veio, irmão, observou como foi o nascimento de Jesus? Jesus, irmão, ele não teve um local para nascer como hoje quem nasce tem, não. Hoje a gente vê grandes hospitais especializados, com grandes profissionais, né, com especialização para essas áreas. Jesus não foi assim não, irmão. Foi totalmente diferente. Mas ele veio cumprir as profecias dos profetas da lei de Moisés. Se você observar o livro de Deuteronômio, capítulo 30, você vai ver, entre outros livros do Pentateuco. E aqui Natanael fica até com uma certa dúvida, com uma certa incredulidade. Até porque, irmão, a incredulidade e a cegueira espiritual, elas estavam de mãos juntas ali com Natanael. Quando tem incredulidade, irmãos, e cegueira espiritual, só a graça de Deus para libertar essa pessoa, para compreender a pessoa de Jesus Cristo. E Natanael, ele fica ali, sabe? Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe respondeu, vem ver. Eu tive essa experiência, Natanael. Venha para você ter também. Você já teve essa experiência com Jesus? Já teve um encontro com Jesus, irmãos? Teus amigos, eles te chamam para buscar o seu Jesus? A Bíblia diz, querido, no Salmo 122, o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem recebido esse convite por meio dos seus amigos? Ou teus amigos só têm te chamados para os lugares errados, que te conduz à perdição? Você precisa, irmão, receber e andar com pessoas que te convidam para ouvir algo de Deus. Aqui, Filipe, ele cumpriu um papel de missionário. Não, Jesus já veio. Eu vou lá até o meu amigo Natanael e vou dizer para ele que encontramos
achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. Olha aí, queridos, que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes, irmão, as dúvidas, às vezes as circunstâncias tentam cauterizar nossa mente, nossos corações, a ponto de nós desacreditar da pessoa de Jesus Cristo. O que vai nos garantir a nossa fé firme no Senhor é a sua palavra. Por isso que Paulo disse em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, irmãos. É a palavra de Deus, porque ela gera esperança. Ela nos liberta. Enquanto pessoas vêm de lá para cá com palavras contrárias, por nós estar fundado na fé e na palavra, a gente sabe que isso não é verdade. Entre as palavras seculares, alheias, nós ficamos com a palavra de Deus. E aqui Natanael encontrou o Salvador. E esse Salvador transformou essas pessoas para ser seus seguidores. Mesmo Jesus sabendo que Pedro ia negar ele, trair 3 vezes, mas Jesus não abriu mão. Observe que mesmo falhando, mesmo deixando a desejar, Jesus não abre mão de nós, irmãos. Às vezes a gente que abre mão porque vacilamos, cometemos algum deslize e achamos que Jesus não vai mais nos querer. Mas é nesse momento que nós precisamos entender que Jesus Cristo não abre mão de nós. Então, queridos, observe suas amizades, observe as conversas. Veja se diante dessas conversas você vê alguém falando de Jesus, falando algo de Deus. Observe, irmãos. A Bíblia nos ensina a ouvir de tudo e reter o que é bom. Precisamos, irmão, analisar. Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de conversa que nós escutamos. Que Deus, irmãos, te abençoe. Que essa palavra possa permanecer falando ao teu coração. Que você possa encontrar Jesus, assim como Natanael encontrou Jesus através do seu amigo Filipe, que teus amigos, tuas amizades te levem a você encontrar Jesus. Porque Ele te ama, Ele tem um plano de salvação para a tua vida. E por meio de você e através de você, Ele vai te usar para você alcançar outras vidas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um domingo vitorioso para a glória de Deus.